Oi, bom dia, meu nome é Sara Coelho, eu faço Educação Física, estou no primeiro período e vou falar sobre a resenha do livro Lazer e Esporte. É a segunda edição da coleção Educação Física e Esporte e ele foi lançado em 2001. Os autores são Nelson Carvalho Marcelino, Cláudia Regina Bonalume, Meili Asbu Linhares, Mara Christian, Manuel Luiz Martins da Cruz, Lucília da Silva Matos, Rejane Pena Rodrigues e Rodrigo Terra. Nelson Carvalho Marcelino é natural de Campinas. Possui graduação em Ciências Sociais pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, em 1972, mestrado em Filosofia pela PUC Campinas, em 1984, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, em 1988, e livre docência em Estudos do Lazer, Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, em 1966, é professor aposentado da Unicamp e da Unimep, tem experiência na área de estudos do lazer, tendo prestado consultoria em políticas públicas de lazer, formação e atuação profissional no lazer e educação. Trabalha há mais de 20 anos com pesquisas na área de lazer e é autor de vários outros livros e artigos em revistas acadêmicas. Cláudia Regina Bonalume é licenciada em Educação Física, especialista em Educação do Movimento e assessora de Planejamento e Relações Comunitárias do Departamento Municipal de Esporte e Recreação de Caxias do Sul. Meili Asbu Linhares é mestre em Ciência Política e professora do Departamento de Educação Física da EEF, UFMG. Mara Christian é mestre em Educação Física / Estudos do Lazer, doutora em Administração e professora do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo. Manuel Luiz Martins da Cruz é mestre em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em 1999, e professor de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande. Lucília da Silva Matos é professora da Secretaria Estadual de Educação da Universidade Estadual do Pará e mestranda em Antropologia Social da Universidade Federal do Pará. Rejane Pena Rodrigues é licenciada em Educação Física e secretária municipal de Esporte e Lazer de Porto Alegre. Rodrigo Terra é professor de Educação Física, mestrando em Educação e presidente da Fundesport, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Essa obra procura auxiliar na complexa tarefa de formulação de políticas públicas setoriais nas áreas de esporte e lazer. Reúne pesquisas e relatos de experiências e procura, nos limites do livro, mostrar um pequeno painel do que há de mais significativo no Brasil. O livro é dividido em 8 estudos, contendo a apresentação e referências bibliográficas. A metodologia usada foi análise de texto e contém um total de 188 páginas. A linguagem do texto é clara, podendo ser facilmente entendida pelo leitor interessado no assunto, mas o público-alvo do livro é constituído por administradores e membros de executivos municipais, estaduais, profissionais e estudantes, de uma forma ou de outra ligados à administração, educação física, turismo, ciências humanas, educação, arquitetura e urbanismo e etc., que buscam nessa vida muito além do que se come, do que se bebe e do que se brinca. Apresentação. O que se leva dessa vida é o que se come, o que se bebe e o que se brinca. O autor começa falando que o esporte e o lazer passaram a ser direitos de todos os cidadãos brasileiros, a partir da Constituição de 1988. Porém, de um lado tem a política de hierarquização de necessidades e do outro a falta de sistematização provocadas pela troca de votos por jogos de camisa e bolas de futebol. No estudo 1, Políticas de Lazer, Lazer, Necessidade e Manifestação Humana, o autor fala das políticas embrionárias de lazer, colocando sempre a palavra lazer junto a outras, ligadas pelo conectivo e entre outras ideias.
Exemplo, lazer saúde, lazer e violência. Mas agora ele fala que é lazer e ponto. Porque a felicidade e o prazer não precisam de justificativos, elas se bastam. A produtividade e o caráter educativo não são justificativas para o investimento na área, são consequências. Lazer relacionado com cultura. Ele explica também uma diferença entre trabalho e lazer, dando o exemplo de um escultor, que sua atividade é trabalho para quem frequenta a amostra dele, né? Lazer relacionado com cultura. Ele explica também uma diferença entre trabalho e lazer. Ele deu o exemplo de um escultor, que para o escultor a sua atividade é trabalho, né? Mas para quem vai lá ver a obra dele é lazer. Dessa forma, ele fala que o público ele faz lazer sem saber o que está fazendo e o profissional trabalha com lazer sem saber. O cinema também é cultura, mas acontece no lazer das pessoas. Ele diz que todo lazer é cultura, embora nem toda cultura seja lazer. No geral, ele fala sobre a necessidade de manifestação humana, mas as pessoas têm vergonha de reivindicar lazer porque ele ainda é considerado hoje, até hoje às vezes, né, como coisa de vagabundo e ninguém dá o valor necessário. No estudo 2, Jogos da Política e Jogos do Esporte, Meili Asbun-Linhares diz que não seria sensato imaginar que os tradicionais sistemas táticos que barganham votos distribuindo jogos de camisetas e construindo alambrados para campos de futebol sejam coisas do passado. Eles estão mais renovados do que nunca. Com frequência assumem áreas de modernização quando a divulgação de ações relativas à gestão de políticas para o setor vem acompanhada de informações técnicas que reduzem a avaliação de tais ações aos cálculos da relação custo-benefício, com desculpas de que a presença do esporte nas ações do governo atualiza refinados contornos utilitários, esporte para combater a violência, para reduzir o consumo de drogas, para manter as crianças na escola, para melhorar a saúde da população, para ser feliz. Estudo 3. Estrela cadente. Preâmbulo. Mara Christian diz que a transição entre um governo democraticamente eleito e uma situação de institucionalização da democracia não se localiza em área plena de garantia. O sucesso deste movimento de transição poderia estar na construção de um conjunto de instituições democráticas verdadeiramente importantes no fluxo de tomada de decisões, bem como na elaboração e implementação de determinados recursos disponíveis. Ou seja, durante o fim da década de 1980 e início dos anos de 1990, quando os governos situados mais à esquerda, dentro do espectro político brasileiro, conquistaram por via de eleições diretas o poder executivo de importantes prefeituras. Tornou-se evidente a necessidade de pensar formas concretas de institucionalização. As conclusões do estudo. As disputas internas ao partido tiveram, diante da permanência de disfunções da burocracia, um papel semelhante ao desempenho pelas disputas travadas entre as facções e forças que compõem uma aliança política num dado momento histórico, quer fosse ela de direita ou quer de esquerda. A luta pelo espólio, pelos cargos e pelas posições também se sucedeu naquele espaço de tempo. A gestão herundina foi inaugurada dentro do mesmo espírito de ampliar as bases de participação popular, visando a gerar canais que auxiliassem a prefeitura em suas tentativas de aprovar no legislativo todo projeto que viesse beneficiar a massa de excluídos, dentro do que o PT, como governo, propunha como seu papel antes das políticas sociais, redistribuição de bens simbólicos e materiais. Em que pesem todas as falhas em que o governo petista incorreu no trabalho desenvolvido pela SEMI, em que se há falta de experiências política e administrativa quanto às negociações parlamentares, redundando na não institucionalização da reforma administrativa implementada informalmente.
Gravou-se a imagem de que o amadurecimento político é fundamental para que ideias tão esfuziantes não se desapareçam com o brilho fugaz das estrelas cadentes. Estudo 4. A experiência da Frente Popular de Florianópolis. Manuel Luiz Martins da Cruz diz que o que se observa nas cidades é uma organização que contribui para a exclusão. Um espaço urbano onde os equipamentos de entretenimento destinados ao público em geral são concentrados, reduzidos e carentes de boa manutenção. Uma exclusão que significa a negação à maioria da população do acesso ao encontro, às vivências culturais, aos prazeres da vida, enfim, aquilo que hoje conhecemos pelo nome de lazer. Uma exclusão que se dá nos moldes da globalização, pelo fato de a pessoa ser ou não consumidora de bens e produtos, incluídos aí os sonhos fabricados pela poderosa indústria do divertimento. Políticas públicas de lazer. A expressão política pública de lazer, por si só, demanda relevantes estudos no sentido da explicitação de uma dada compreensão de política, de público e de lazer. Os estados que temos precisam tornar-se público, o que os governos precisam pensar na desprivatização do estudo e atuarem no sentido da publicização dos planos e das ações. Isto entendido como uma criação efetiva de mecanismos eficazes de controle do Estado e dos governos pela sociedade conscientemente organizada. Para os mais desavisados, não se trata de defender o gasto de 500 milhões de reais por ano como publicidade do governo, mas sim de governar para todos com a real participação da maioria da população, respeitando os interesses e as necessidades dessa maioria. Trata-se, pois, de compreender o lazer como uma demanda social de primeira necessidade. Significa compreender o lazer realmente como um direito social que deve ser alvo de atendimento por parte do Estado com o intuito de garantir o bem-estar das populações, pois, como bem lembra Milton Santos, quem não pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela água, fica excluído do gozo desses bens que deveriam ser públicos porque são essenciais. Contribuição a futuras reflexões. O poder público deve encarregar-se de pensar e executar políticas de lazer que atendam ao conjunto da população, independentemente de estarem dentro ou fora do mercado, ou seja, tratando as pessoas como cidadãos e cidadãs e não apenas como consumidores. Depois ele fala também sobre o espaço, sobre o tempo e sobre a educação. Estudo 5. Olhar e sentir a cidade pela participação popular. Lucílio da Silva Matos diz que em Belém, povo alegre, hospitaleiro e sonhador é marcado pela dureza de viver em espaços construídos desordenadamente por políticas que não condizem com seus anseios de cidadania, tem tradição de luta e resistência. Nesse sentido, não se pode pensar em políticas públicas de lazer de forma isolada, o lazer pelo lazer, mas o lazer como direito à cidade, como componente da cultura historicamente situado como fruto da sociedade urbana-industrial, cuja vivência como espaço de tempo disponível das atividades de obrigação diária pode potencializar o lúdico, cuja essência está na alegria, na festa e que, por isso, é um canal de estímulos à criação e recriação construtiva e coletiva de encontro entre diversos atores, sendo por isso também um espaço de contestação à sociedade que cria para vender ou para reproduzir o mundo como mercadoria. Depois ela fala também sobre espaços e ações de lazer, sentido e significado cultural para o cidadão, espaço de lazer, afirmando as entidades, escola como espaço cultural, ações de esporte, arte e lazer que estão mudando Belém, formação continuada, alguns projetos de esporte, arte, lazer. E a conclusão, onde ela fala que são muitos os desafios. Um deles seria o sonho de uma escola cada vez mais envolvida com o compromisso de se tornar de fato
uma realidade cada vez mais prazerosa, né, e significativa para os que lá se relacionam, sendo também um espaço de vivência amplo no âmbito de lazer, que possa valorizar a diversidade cultural existente. E um outro sonho é a ampliação e aprimoramento cada vez maior do processo de participação popular, que possibilite, né, a apropriação democrática da cidade pelos seus moradores, de forma que eles possam tecer os dias que tão poeticamente caracterizam Belém, ensolarados, mas chuvosos. Frio, calor impulsiona o povo na prazerosa luta por felicidade. Estudo 6. Diretrizes norteadoras de um programa de descentralização e democratização do lazer. Cláudia Regina Bonalume começa com uma frase de Dumazeiro, que diz que o lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida por milhões de trabalhadores, pois relações sutis e profundas com todos os grandes problemas oriundos do trabalho, da família e da política que, sob a sua influência, passam a ser tratados em novos termos. Em Caxias do Sul, como no resto do Brasil, o esporte e o lazer passaram e, em muitos casos, ainda passam por leituras preconceituosas e reducionistas. Em nossa cidade, isso aparecia ainda mais reforçado pela supervalorização do trabalho, ou seja, a pessoa é pelo que faz, lazer é coisa de preguiçoso. A partir disso, temos como desafio desenvolver uma política de lazer que atue a longo prazo, como meio de democratização cultural, promoção social e em defesa da conquista do direito ao lazer, entendido como uma das necessidades básicas para a afirmação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida da população em geral. Formas de melhoria da qualidade de vida. Aí ela citou aqui, né? Divertimento, recreação e entendimento com as vivências que buscam a distração, a superação da rotina, a sensação de prazer experimentada imediatamente, antes, durante e depois da participação nas atividades de lazer. Descanso, repouso, tempo e atividades que se permitem alívio da fadiga, sossego físico e mental, reparar o cansaço e as tensões do dia a dia. Desenvolvimento da personalidade enquanto benefícios pessoais e sociais que favorecem o desenvolvimento da personalidade e sociabilidade. Permite uma participação social maior e mais livre. A prática de uma cultura desinteressada do corpo, da sensibilidade e da razão, além da formação prática e técnica. Considerações finais. A administração popular caracteriza-se pela busca da construção de um trabalho compartilhado com a sociedade. No lazer, isso não poderia ser diferente. Com o trabalho de pesquisas, de retomada, avaliação, de estudos, enfim, de contínuo aperfeiçoamento, acreditamos que estamos no caminho, com muitas coisas para serem aprofundadas, melhoradas ou mesmo modificadas. Estudo 7. Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer de Porto Alegre. Regiane Pena Rodrigues, que procura sistematizar as mudanças e avanços ocorridos na Secretaria Municipal de Esporte, Recreação e Lazer de Porto Alegre. Ela fala que o lazer, através das suas mais variadas manifestações esportivas e artísticas, tem contribuído também para a transformação social. Ele é um elemento revolucionário. O lazer agrega, reúne pessoas, busca entidades, retira as pessoas de dentro das casas onde estão presas pela insegurança e desenvolve um convívio social em que há conhecimento, troca de afeto e também questionamento, consciência e rebeldia. Depois ela fala também sobre aspectos pedagógicos, aspectos administrativos, cogestão no esporte e no lazer, projetos, programas e serviços. Estudo 8. Esporte e lazer no Pantanal. Rodrigo Terra diz que com a criação do estado de Mato Grosso do Sul surgiu também a primeira proposta de esporte e lazer no período de 1979 a 1980. A política nessa área foi desenvolvida pela Fundação de Desporto,
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Recursos Humanos. O primeiro grande projeto desenvolvido foram os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, tendo sua primeira edição realizada na cidade de Campo Grande. Tal projeto, sem dúvida, foi o único que persistiu às inúmeras mudanças de governo. Ele fala também sobre a nova estrutura da Fundesport, rede comunitária, o grande diferencial, relações entre estados e municípios, peça-chave, dificuldades e desafios, programas e projetos da Fundesport. Apesar de ter sido verificado um importante avanço, muito ainda precisa ser feito no sentido de não só construir projetos, mas, principalmente, de conscientizar a população e governos, mesmo que aqueles progressistas, que a prática crítica e criativa do esporte e do lazer terão fundamental importância na conquista da qualidade de vida do cidadão do século XXI. Por fim, o lazer é essencial para todos, tanto quanto a alimentação, qualidade do ar que respiramos ou a segurança que não temos, pois nessa sociedade urbana alucinada, em que tempos mais do que nunca é dinheiro, espaço vazio significa especulação. As culturas são transformadas em objetos de consumo e as pessoas são classificadas por possuir ou não de saldo bancário. O lazer aparece como um espaço e um tempo de uma necessária reconstrução cultural. Um espaço e um tempo essenciais para a realização plena da condição humana. Portanto, o lazer em si é muito importante, pois além de ajudar fisicamente o indivíduo, ele auxilia psicologicamente, contribuindo ainda mais no seu convívio social. Vale ressaltar também que nos dias atuais, as pessoas estão sendo alienadas pelas tecnologias, gerando consequentemente o antilazer, que vem aumentando a cada dia. O autor usou uma linguagem simples, utilizou exemplos e várias citações para reforçar essa ideia e diversas outras abordadas no decorrer do livro, o que facilita muito a leitura e o entendimento do leitor. Além disso, em alguns capítulos, ele expôs também as suas próprias conclusões a respeito do lazer e, acima de tudo, no decorrer da leitura e as palavras expressadas nelas nos faz uma grande reflexão sobre o tema, visto que muitas pessoas consideram o lazer como forma de acomodação e, como podemos ver, não, isso não é verdade. Fim.